Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui hoje para a gente falar um pouquinho de núcleo. Semana que vem teremos uma avaliação, né? Então espero que esse material ajude-os a entender um pouquinho. Deixa eu colocar a nossa apresentação aqui. Deixa eu voltar no comecinho. Vamos lá, aula de núcleo. O núcleo, pessoal, é uma estrutura celular que está presente apenas em células eucarióticas, tá? Então, se a gente fala em núcleo, nós estamos falando de célula eucariótica. O conhecimento que a gente tem hoje de núcleo, ele permite a gente entender o núcleo como a central de comando da célula, de onde parte todas as informações. Mas para a gente chegar até esse conhecimento, nós precisamos relembrar alguns experimentos que foram feitos no século XIX, século XX, até a gente chegar no conhecimento aqui que nós temos no século XXI. No século XIX, alguns citologistas europeus, como Balbiani, Gruber e Vernon, realizando experimentos em organismos eucariotos unicelulares, no caso protozoários, a ameba, eles conseguiram relacionar a importância do núcleo com a sobrevivência da célula. Então, eles realizavam experimento de merotomia. A merotomia era simplesmente cortar a célula ao meio e observavam que a metade, a parte, né, que ficava com o núcleo, sempre conseguia se regenerar, sobrevivia. E a parte que não tinha o núcleo, ela se degenerava e morria. E quando uma metade sem o núcleo recebesse um núcleo, ou seja, fosse transplantado o núcleo, ela sobreviveria também, não morreria. Então isso mostrou o quê? Que o núcleo tem um papel importantíssimo na sobrevivência da célula. No século XX, Hermele, em experimentos utilizando a alga unicelular acetabulária, que são algas grandes, de cerca de 10 centímetros, e que tem um corpo segmentado em um chapeuzinho, um cauloide em a base, e na base onde está o núcleo, eles, utilizando esse organismo para a realização desses experimentos, Hermele, o que ele observou? Ele observou que quando ele pegasse as acetabulares, independente da espécie, aqui é uma espécie mediterrânea, aqui é espécie granulata, e eles cortavam, né, ele cortava na região do cauloide aqui, separando o chapéu da base, o que ele observava? Que a parte aqui da base regenerava o chapéu, ou seja, que essa parte aqui tinha a informação necessária para reconstituir o chapéu, olha lá, e reconstituir o chapéu bonitinho. E o segundo experimento, ele seccionou, ele separou o chapéu do cauloide da base, né? Fez isso em duas espécies diferentes, na mediterrânea e na cretulata, aqui representada em verde e a outra amarela. Aí quando ele separou o chapéu do cauloide da base e ela transplantou o cauloide da mediterrânea para uma base da crenulata, em um primeiro momento ele observou a formação de um chapéu meio esquisito, com um pouquinho de característica da uma, né? O que se explica porque aqui provavelmente tinha proteínas, já tinha a informação da mediterrânea pro chapeuzinho, a informação já tinha sido lançada, ou seja, então misturou aqui um pouquinho dessa informação de uma informação de outra e teve isso aqui. Daí ele cortou. Aí depois que ele cortou, nesse tempo a informação que já tinha aqui nesse pedaço de célula já tinha ido embora. E aí o que regenerou, ou seja, o chapeuzinho que foi formado, ele tinha apenas a informação do núcleo da crenulata. Então, a partir desse segundo corte, o chapeuzinho era regenerado sempre com a parte da informação da crenulata, ou seja, com a informação do núcleo. Isso é compreensivo hoje para a gente, porque a gente entende que dentro do núcleo está a informação genética, né? Então, a informação genética de todo o organismo eucarioto está contida no núcleo.
Em que tipo de molécula? A molécula de DNA. E o DNA, ele é o responsável por fabricar as proteínas. Como que é feito isso, essa fabricação da proteína? Ali que está a receita, gente. Então vamos pensar naquele livro de receita da família, com todas as receitas possíveis. E aquele livro a gente vai guardá-lo em um cofre, porque é um livro muito importante, que tem receita para tudo, né? Vamos guardar ele no cofre porque a gente não quer perder. O cofre seria o núcleo. E o DNA seria esse livro. Aí, no livro, se a gente quer fazer um arroz, um feijão, uma carne, um bolo, qualquer coisa, é só pegar o livro e ler a receita referente a cada uma das comidas. Isso que eu estou falando para vocês é o que acontece com a célula. Então, lá no DNA está a receita de tudo. Quando vai fazer uma proteína tal X, que a proteína seria, no caso, a comida, que eu estou dando exemplo, o bolo, o arroz, o feijão, nós temos que ir lá e ler a região que está aquela proteína, ou seja, pegar no livro de receita e ler aquela receita de determinada comida que a gente quer fazer. Então, é lá no livro que está toda a informação necessária para fazer a comida. Voltando para a célula, é lá no DNA que está toda a informação necessária para fabricar as proteínas. Se aquela informação não for acessível, ela não for utilizada, nunca a proteína vai ser feita. E para que chegue nesse nível de fazer a proteína, a informação precisa ser lida lá no DNA. E esse processo de ler a informação até chegar em proteína, ele envolve uma outra molécula, que é a molécula de RNA. Então, o DNA, onde tem todas as informações, ele vai ser transcrito, ou seja, é igual a gente tem a receitinha lá, o livro, aí você vai pegar um papelzinho, vai lá no livro, pega um papelzinho, abre, olha na receita e começa a escrever a receita nesse papelzinho. E aí depois você fecha o livro e pega essa receitinha e leva lá para a cozinha para fazer o bolo, né? O bolo seria a proteína. E esse papelzinho é o RNA. A informação você não mudou, você não mexeu, ela continua lá no livro exatamente como ela era, que é o DNA. O livro é o DNA. O fato de você pegar, abrir o livro e copiar a receita, você está transcrevendo a receita. Então esse processo de copiar a receita é o processo de transcrição, onde a receita ela é copiada, só que ela é copiada numa forma de uma molécula de RNA. Esse RNA que vai ser traduzido em proteína tem um nome especial, que é RNA mensageiro, porque ele contém a mensagem de uma determinada proteína. E aí vai pegar esse RNA mensageiro, ele vai sair do citoplasma, vai sair do núcleo, vai lá no citoplasma, e aí uma estrutura chamada ribossomo vai traduzir essa informação que está no RNA mensageiro em uma proteína, uma molécula formada por aminoácidos, né? Lembre-se disso. RNA e DNA é formado por nucleotídeo, enquanto as proteínas são formadas por aminoácidos. Se você está com dúvidas sobre isso, volta lá nos primeiros vídeos que nós temos essa aula, tá bom? Então agora que a gente já entendeu que o núcleo é onde contém a informação, é a central de comando da célula, vamos dar uma olhada mais de perto nos componentes dele, na sua estrutura. Primeira coisa, o núcleo tem que ser separado do resto da célula, né? Tem que ter algo que separe do restante da célula. E isso que separa ele do restante é formado por fosfolipídio. Mas, professor, mas fosfolipídio não é a mesma estrutura que forma a membrana? Exato. Então ele é formado por membrana, né? São membranas biológicas. E a gente chama essas membranas que separam o núcleo do resto de envelope nuclear ou carioteca, tá? Aí depois nós vamos falar com um pouquinho mais de calma sobre essa estrutura. Abaixo da carioteca, ou seja, do envelope nuclear, tem-se o citoesqueleto, que vai dar forma e sustentação. E aí a gente chama esse citoesqueleto de lâmina nuclear. Preenchendo o núcleo tem um líquido, né, uma solução, predominantemente de água, lógico, né, assim como no interior da célula.
Esse líquido que está dentro do núcleo e que se comunica com o líquido do citoplasma, a gente chama de nucleoplasma. E aí, olhando mais calmo, o que nós falamos lá no começo que está dentro do núcleo? O DNA, né? O DNA, ele recebe o nome de cromatina. Aí depois vocês vão entender por que cromatina. E quando a gente olha o DNA, a cromatina lá no núcleo, parece que ela tem algumas regiões que elas estão mais emboladinhas. E quando a gente cora essa estrutura e olha no microscópio, parece que tem uma bolinha dentro do núcleo, como se tivesse um núcleo dentro do núcleo. Essa estrutura, essa bolinha, recebe o nome de núcleo. Tá? E é uma região muito importante. Vocês vão entender mais adiante que nós vamos seguir. Então eu só quero que vocês visualizem aqui o núcleo para ter uma noção de como ele é. E agora nós vamos passar e vamos começar falando sobre o envoltório nuclear, essa membrana que separa o núcleo do restante da célula. O envoltório ele é formado por duas membranas. Tá? Lembrando que cada uma dessas membranas é formada por uma bicamada lipídica e proteína, como toda membrana biológica. Então é formado por duas membranas, uma membrana interna e uma membrana externa. A membrana externa ela é contínua ao retículo endoplasmático rugoso. Tá? Então não tem uma separação física da membrana externa do núcleo do retículo endoplasmático rugoso. É como se o retículo endoplasmático rugoso fosse uma prolongação da membrana externa do núcleo. Tá? A membrana interna, ela não é contínua ao retículo endoplasmático, ela está voltada para o lado de dentro do núcleo. E ela está em contato direto com a lâmina nuclear, que é o que a gente chamou ali de citoesqueleto, que vai fornecer um suporte mecânico para o núcleo. Né? Nós vamos falar sobre ele mais à frente. As duas membranas, em algumas regiões, elas estão fundidas, ou seja, elas se encontram, formando poros. Então pensem assim, o envelope é como se fossem as paredes e os poros como se fossem as portas. Só que no envoltório nuclear não tem uma única porta. Tem milhares de portas. Milhares de portas por onde as substâncias que são produzidas dentro do núcleo, no caso o RNA mensageiro, que vai ter que sair para o citoplasma para ser traduzido, vão passar. E são pelos poros também que as proteínas que são sintetizadas no citoplasma, mas que são necessárias lá dentro do núcleo, vão passar também. Os nucleotídeos, ou seja, as substâncias vão entrar pelos poros e vão sair pelos poros. Então os poros, eles permitem que o núcleo e o citoplasma troquem substâncias. Tá? Nós vamos falar sobre os poros já já, então calma, vamos por partes. Então, de uma forma geral, o envoltório funciona como uma barreira, os poros como portas. Essa troca de substâncias, ela não é descontrolada. Ela não é assim, qualquer coisa entra, qualquer coisa sai. Tem substâncias que são muito pequenas e solúveis em água, que essas vão se difundir de acordo com o gradiente de concentração, ou seja, eles vão de onde eles estão mais concentrados para onde tem menos concentrado, para igualar todas a sua concentração dentro e fora do núcleo. Né? Então tem umas substâncias que são muito pequenas, como os íons, né? Que vão passar livremente, que estão dissolvidos na água, eles vão passar pelos poros. Outras moléculas maiores, como as proteínas e o RNA mensageiro, elas vão ser reguladas, ou seja, o transporte vai ser feito de outra forma que não por difusão. Vai ser um transporte com gás de energia, né? Que é o que a gente chama de importação e exportação celular. Mas o que precisa guardar aqui agora? Que o núcleo tem duas membranas, membrana externa e interna, isso forma o envoltório nuclear, e que ela não é uma coisa, uma barreira que não permite a passagem de substâncias. Ela forma uma barreira, mas ela tem os pontos de passagem, que são os poros. Isso que é importante saber, né? Então aqui nós temos uma foto de um microscópio eletrônico, onde mostra aqui, ó, as duas membranas, a membrana externa e a membrana interna do núcleo, e a região dos poros.
Uma outra foto, uma outra microscopia eletrônica do núcleo, olhando agora a membrana intacta, mostra quantos poros tem. Então olha aqui, ó, a gente está vendo de cima a membrana, olha quantos poros. Então permite que ocorra muita troca de substâncias. Só que assim, esses poros que funcionam, os poros que funcionam como portas, eles estão vazios, desocupados? Não. Ó. Eles são preenchidos pelo complexo de poro nuclear, que é um complexo proteico, formado de proteínas nucleínas, né? Mas assim, vocês não precisam preocupar muito com relação a isso. O importante é lembrar que tem duas membranas, tem os poros e que nos poros tem o complexo de poro, controlando o que entra e o que sai. Tá? Entrando no núcleo agora, logo abaixo da membrana interna, tem a lâmina nuclear. A lâmina nuclear é uma malha de filamentos intermediários. Lembra, filamentos intermediários são fibras de citoesqueleto. No citoesqueleto nós temos 3 tipos de fibra. Filamento de actina, microtúbulos, né? E os filamentos intermediários. Neste caso, o citoesqueleto aí é uma malha de filamentos intermediários. A lâmina nuclear ela tem o papel de dar forma do núcleo e estabilidade. É citoesqueleto, é como se fosse uma estrutura interna. Pensa aí que eu passo uma atividade para vocês, falo, olha, eu quero que vocês façam um modelo na casa de vocês usando papel, papelão, barbante e arame. Monta aí uma célula para mim. A primeira coisa que vocês vão fazer para a célula ter o formato de célula é montar um esqueletinho, né, com arame. E depois vocês embrulham com papel. É a mesma coisa. Então, isso daqui, ó, a lâmina nuclear, ela é justamente esses arames aí que vão dar a forma do núcleo, que vai ser o esqueleto. E também vai servir de local de ancoragem da cromatina, né? Quando a célula está se dividindo, o núcleo, o envoltório nuclear, some, ele é desfeito, assim como a lâmina nuclear que dá sustentação. E depois, quando ele volta, no final da divisão, quando é formado o novo envoltório, ele é reconstruído. Mas isso deixa para vocês preocuparem no próximo tópico, né? No tópico da aula seguinte, que vai ser mitose, divisão celular. Passamos então o envoltório nuclear, passamos pela lâmina nuclear, estamos agora naquele grande espaço interno do núcleo preenchido por um líquido. Esse líquido é o nucleoplasma, também chamado de cariolinfa, de aloplasma nuclear ou suco nuclear. É uma solução onde tem diversas substâncias dissolvidas, como íons, açúcares, moléculas de ATP, nucleotídeo, proteínas, enzimas, ou seja, tudo que está ali dissolvido no interior do núcleo faz parte do nucleoplasma. É igual você pegar um copo, aí eu tenho 2 copos. Né? Eu tenho um copo com água e açúcar, outro eu tenho água, açúcar, chá, chocolate, eu ponho tudo lá. Num dos copos, o que faz parte daquele líquido que preenche? A água e o açúcar. E do outro? A água, o açúcar, o café, o chocolate, tudo que eu joguei lá dentro. Ou seja, tudo que está aí dentro faz parte do nucleoplasma. Ele tem uma composição rica em substâncias que são produzidas pelas células e que farão parte dos seus componentes, só estão ali esperando o momento certo de serem utilizadas. Né? Aqui nessa figurinha aqui, nós temos uma imagem bastante interessante do núcleo. Tem o envoltório nuclear, com seus poros, né? Cheio de poro, todo crivado. A cromatina, que é o DNA, naquela regiãozinha que forma o núcleo, nós vamos falar mais adiante. O nucleoplasma, que é o líquido que preenche, né? E faltou aqui só a lâmina nuclear. Nesse aqui não está representado, mas no anterior está. Agora vamos já para outra região dentro do núcleo. Quando a gente olha um núcleo no microscópio óptico, cora ele para visualizar bonitinho, o que a gente repara? Que tem uma massa densa, arredondadinha ali, ó. Tá vendo que está representando essas bolinhas vermelhas. Ó, isso aqui são células do fígado, coradas, ó que bolinha vermelha. Ó. Então a gente sempre vai reparar que tem essa estrutura que se destaca no meio do núcleo, parece um núcleo dentro do núcleo. Isso nada mais é que uma região onde há um acúmulo de substâncias ali. Mas o que está acumulado ali? Está acumulado o próprio DNA, mas o DNA é aquela região do DNA que tem informação para produzir ribossomos. Então, se está tendo transcrição do DNA em RNA, se está tendo transcrição do DNA em RNA, tem ali também a enzima RNA polimerase.
também tem ali proteínas que farão parte dos ribossomos. E essas proteínas não foram sintetizadas dentro do núcleo. Isso é muito importante. O lugar de síntese de proteína, nós temos só dois na célula: o citoplasma e o retículo endoplasmático, rugoso. E a estrutura responsável por síntese de proteína são os ribossomos. Não tem outra, pessoal. Então, se tem proteína, é porque foi sintetizada pelo ribossomo. O papel do ribossomo é sintetizar proteína. Assim, se o ribossomo tiver presente em uma estrutura, como por exemplo no retículo endoplasmático rugoso, tenha certeza que ele tem um papel de síntese de proteína. Tá? O ribossomo, essa estrutura que sintetiza proteína, ele é formado por proteínas ribossomais e RNA ribossomal. E o local na célula onde essa estrutura é montada é dentro do núcleo, na região do nucleolo. Então o nucleolo, qual que é o papel dele? Produzir ribossomo. Essa é a importância do nucleolo. O nucleolo ele está diretamente relacionado à síntese de proteína na célula. O que quer dizer isso? Quer dizer que quanto mais proteína a célula precisa sintetizar, mais ribossomos ela precisa fazer, então maiores serão os nucleolos. O nucleolo é o local onde o ribossomo é montado. Ah, professor, não entendi. Pensa o seguinte: a gente tem uma fabriquinha lá em casa, sim, eu tenho um quarto onde eu fabrico bola de futebol. Mas eu fabrico só 10 bolas de futebol por ano, então eu não preciso de um quarto muito grande. Meu quarto pequenininho me ajuda. Mas eu recebi um pedido agora para fabricar 1 milhão de bolas de futebol. E no meu quarto não cabe nem 100 bolas. Como é que eu vou fabricar 100 bolas nesse quarto pequenininho? Eu vou precisar de um quarto maior para fabricar esse tanto de bolas. A mesma coisa é o nucleolo. Se o nucleolo é pequenininho, é porque ele está fabricando pouco ribossomo. Se ele é maior, grandão, é porque ele está fabricando muito ribossomo. Tem muitas proteínas ribossomais ali sendo montadas em subunidades ribossomais. Então, quando a gente observa uma célula e a gente vê que ela tem um nucleolo bem grande, isso é um indicativo para a gente que essa célula sintetiza bastante proteína. E agora, vamos falar sobre a estrela de tudo, né? O nucleolo envolve a cromatina, mas é uma regiãozinha, né? O todo, toda a estrutura, onde tem toda a informação, é ele, gente, o DNA. Essa molécula constituída de nucleotídeos e também tem proteínas ali, as proteínas histonas, que ajudam na organização dessa grande molécula. Recebe o nome também de cromatina. Então, quando a gente fala de cromatina, nós estamos falando do DNA celular. E esse termo cromatina, ele passou a ser empregado lá em meados do século XIX, porque quando o pessoal ia observar a célula, corava a célula, via que o núcleo corava muito. E aí chamaram, na época, de cromatina. Isso é antes da gente conhecer a estrutura do DNA, pessoal. Quando estava observando as células, não sabia o que era, chamou de cromatina. Hoje a gente sabe que a cromatina é o DNA. E esse DNA, se tirar o DNA de uma célula humana e esticar, ele vai ter cerca de 2 metros de comprimento. Enquanto uma célula tem ali algumas micras, né? Se olhar o núcleo, ele vai estar ali no tamanho entre micra e nano, né? Uma estrutura muito pequenininha. Como é que vai fazer caber uma molécula de 2 metros de comprimento numa estrutura que tem alguns nanômetros de raio, né? Ou diâmetro, tanto faz, pensando numa esfera. É uma coisa até meio difícil de pensar, né? Imagina, eu te dou uma corda de 2 metros, um barbante de 2 metros e te dou um potinho de Kinder Ovo. Fala, põe aí dentro, né? Aquela embalagemzinha do Kinder Ovo. Fala, põe aí dentro. O que você vai fazer? Você vai ter que enrolar essa fita, enrolar bastante para que ela caiba ali dentro daquele potinho do Kinder Ovo.
E é exatamente assim que acontece na célula. O DNA, ele tem diferentes níveis de compactação para que ele caiba dentro do núcleo. E assim, não adianta só caber dentro do núcleo, ele tem que caber e ainda ser funcional. A célula ainda tem que conseguir acessar a informação que está nessa molécula. E aqui nessa figurinha está representado alguns níveis de condensação do cromossomo, né, do DNA, da cromatina. Tudo são sinônimos, gente. Esse primeiro aqui é a dupla fita de DNA, como o DNA se apresenta. Né? Então, o DNA é uma molécula, fita dupla, que tem aqui uma fita complementar à outra em dupla hélice. Só que essa fita aqui, você não encontra, a gente não encontra ela assim, solta, livre, leva e solta, em nenhum organismo vivo. Ela está dessa forma, associada a proteínas histonas. Por quê? Porque ela precisa compactar, gente. Ela está lá dentro, ela não está esticadona, ela está compactada. Então ela vai se compactar se enrolando em proteínas histonas. E aí ela vai apresentando diferentes graus de compactação. O primeiro deles é este grau aqui, ó, que a gente chama de colar de contas, porque ele lembra, olha aqui, ó, lembra um colar de pérolas. Essa região mais fina é a molécula, a dupla fita de DNA, e essas bolinhas aqui, ó, são as proteínas histonas, que formam o octâmero de histona. 8 proteínas histonas se juntam, formando como se fosse um carretelzinho, e a linha é a molécula de DNA. Então você pega um carretelzinho e dá 2 voltinhas na linha. Daí você pega outro carretelzinho aqui, ó. Então pega um carretelzinho, dá 2 voltinhas, pega outro, dá 2 voltinhas, pega outro, dá 2 voltinhas. Aí você vai encurtando o DNA. Esse é o primeiro nível de compactação, né? E o que a gente consegue observar em laboratório. Em cada carretelzinho desse aqui, ó, tem 146 nucleotídeos ou pares de base. Então, se eu esticar esse DNA arrancando cada uma desses carretelzinhos aqui, eu vou aumentar, tirei aqui, eu aumento 146, tirei aqui, eu aumento 146, aumento 146, vai aumentando o tamanho da fita. Se eu vou enrolando ele aqui, eu vou encurtando 146. Aí eu começo a encurtar, olha, vou encurtando, vou engrossando a fita, mas eu vou encurtando, até chegar no grau máximo. E esse grau máximo a gente observa quando? Na célula em divisão, na fase de metáfase. É o cromossomo metafásico. Então o DNA só cabe na célula porque ele apresenta diferentes níveis de condensação. E ele se condensa como? Se enrolando em proteínas chamadas histonas. E eles vão se organizando em diferentes níveis e cada vez se encurtando mais. O nível menos condensado que é possível ser observado em laboratório é o nível que a gente chama de nucleossomos, que lembra o colar de contas, tá? Aí, na célula, esse nível aqui não é observado. A gente só consegue observar esse nível em laboratório, porque utilizando um tratamento químico, onde uma das histonas, H1, que dá estabilidade no processo, é removida, e a molécula de DNA adota essa forma aqui. Na célula, a menor forma observada, o menor grau de condensação, é um dos nucleossomos enrolados formando essa estrutura em solenoide aqui, ó. Que se a gente voltar lá atrás, é esse aqui, ó. Este é o menor nível encontrado numa célula. Este nível aqui é encontrado só em laboratório, que é o que a gente chama de colar de contas. Além do nível de solenoides, que é o menor nível encontrado na célula, nós temos os níveis cromossômicos. Ou seja, de quando a célula está em divisão, aí todo o DNA está bem condensadinho, facilitando para que a célula separe as cromátides irmãs e os cromossomos, dependendo do tipo de divisão que nós estivermos falando. Se for uma mitose, vai separar as cromátides irmãs. Se for uma meiose, separa o cromossomo primeiro, depois cromátides irmãs. Mas isso vocês vão ver
mais adiante. O importante aqui é saber que o nível menos condensado é o colar de contas, nucleossomos, e o mais condensado, ou seja, que o DNA está mais compactado, é o cromossomo metafásico, tá? De quando a célula está lá em metáfase. Reparem aqui, ó, que quando a gente representa um cromossomo, a gente representa de uma forma que lembra um X. Por quê? Porque quando a célula está em divisão, quando o material genético está compactado na forma de cromossomo, ele já está duplicado. Teve a duplicação, então tem duas cópias do DNA ali. Uma cópia é essa perninha e a outra cópia é essa perninha aqui. Eu vou falar mais adiante alguns conceitos, né, sobre o cromossomo, algum vocabulário que é importante saber. Então, retomando aqui, nessa figurinha, a gente consegue associar, né, o grau de compactação à forma do DNA. Então, aqui, ó, a dupla fita de DNA, ela apresenta mais ou menos 2 nanômetros de espessura. E ela tem 2 metros de comprimento. Aí ela começa a se enrolar nos octanos de histona, vai engrossando um pouquinho a sua espessura, vai para 11 nanômetros, mas ela vai encurtando de tamanho. Aí esses nucleossomos se associam a outros nucleossomos, se associam a outro, formando a estrutura de solenoide e vai encurtando cada vez mais a molécula de DNA, até chegar no seu grau máximo, que é o cromossomo metafásico. Aqui embaixo, o que eu quero chamar a atenção de vocês? Olha, nesses primeiros estágios, até aqui, ó, é fita simples. Então só tem uma fita. Quer dizer que o DNA ainda não foi duplicado. Isso daqui é de uma célula intérfase, que vocês vão ver no próximo tópico. Então, a partir deste grau, olha só, já tem duas perninhas. Então quer dizer que essa etapa aqui, ó, a célula já entrou em divisão, porque ela já duplicou o seu material. Então ela está indo em intérfase, mas no finalzinho, porque ela duplicou o material, pronta para entrar em divisão. Então a gente representa o cromossomo com duas perninhas, porque cada perninha é uma cópia do DNA, unidas na região do centrômero. Aqui mais uma ilustração mostrando os diferentes níveis de condensação, saindo aqui da dupla hélice, indo para o cromossomo metafásico, que é o mais condensado. Então o cromossomo metafásico é o mais condensado, a dupla hélice seria ela menos condensada. Mas qual que é o nível de condensação que a gente encontra nos organismos vivos? Este aqui, ó, solenoide. Tá? O menor nível de compactação. Agora vamos trabalhar alguns conceitos. O que é importante saber aqui é a definição de cromossomo e cromátides irmã. Cromossomo são os estágios mais condensados da cromatina, que é formado quando a célula está se preparando para se dividir. Nesse momento, ela já contém duas cópias. Tá? Ela já possui duas cópias, aqui representada por uma linha de cá e outra de cá, unidas na região do centrômero. Cada cópia dessa recebe o nome de cromátide irmã. Então, essa cromátide aqui é exatamente igual a essa aqui. Então, aqui o DNA está duplicado. Uma cópia aqui e outra aqui. Olha só, quando a célula não está se dividindo, a célula está lá trabalhando, fazendo sua atividade máxima, é uma cópia só que tem do DNA. O DNA não está duplicado, porque ele não está se dividindo. Ele vai se dividir na hora... Quando ele vai se dividir, ele já tem que estar duplicado. Tá? E aí o cromossomo que é representado, a gente chama cada perninha aqui de cromátide irmã. Dependendo da região que as cromátides irmãs estão unidas, é o formato de cada cromossomo. E a gente pode classificar os cromossomos pela posição do centrômero. A gente pode classificar os cromossomos em 4 tipos. O metacêntrico, aquele onde as perninhas formadas
são exatamente idênticas, ou seja, o centrômero está na região central. O submetacêntrico, o centrômero está levemente deslocado para um lado, formando os braços mais curtos e outros mais longos. O centrômero pode se deslocar um pouquinho mais ainda, formando braços mais curtinhos. É o cromossomo acrocêntrico. Então os braços são nitidamente mais curtos do que os outros. Mas ele também pode se localizar na extremidade cromossômica, né? E aí são os cromossomos telocêntricos, onde ele se localiza na extremidade, formando apenas um braço. Uma outra região importante no cromossomo são as regiões dos telômeros. Em cada uma das extremidades, aqui é um cromossomo, aí, ó, tá vendo? O cromossomo está com duas cópias, aqui uma cromátide, aqui outra cromátide. Em cada extremidade da cromátide tem uma região denominada telômero. O telômero ele tem um papel de estabilizar os cromossomos em ambas as extremidades. E a cada divisão celular, ou seja, cada vez que o material genético é duplicado e a célula depois se divide, ele é encurtado. Para compensar essa perda, existe uma enzima que chama telomerase, que adiciona novos nucleotídeos na região do telômero, impedindo que o cromossomo se encurte indefinidamente a cada divisão. Mas esse processo, nos vertebrados, de não deixar o telômero encurtar, só ocorre em células germinativas. Nas células somáticas, que são as células do nosso corpo, da pele, dos nossos vasos sanguíneos, de tudo que não é gameta, ou seja, as únicas células germinativas são as gametas, os espermatozoides e os ovócitos, todas as outras células, conforme ela se divide, vai encurtando o telômero. E isso está relacionado ao envelhecimento e à morte celular, ou seja, quando a célula está com o telômero curto demais, está na hora dela morrer. Então, alguns cientistas estudam como desacelerar esse encurtamento do telômero para que as células vivam mais e assim a pessoa, o indivíduo, viva mais também, né? Aquela famosa busca pela vida eterna. Um outro conceito importante é o de cromossomos homólogos. Os organismos vivos, de uma forma geral, as diferentes espécies, elas apresentam um número característico de cada espécie. Exemplo, o ser humano possui 46 cromossomos, 23 que vêm da mãe, 23 que vêm do pai. O chimpanzé 48, no caso do chimpanzé, então são 24 do pai, 24 da mãe. O camundongo 40, são 20 cromossomos vêm do pai, 20 vêm da mãe. Então ele tem pares de cromossomos. Então olha só, tudo números pares. Metade deles vem do pai, metade vem da mãe. Isso quer dizer que para cada cromossomo existem 2 cromossomos de cada tipo. Então, para cada tipo de cromossomo, existem 2. Um que veio do pai, um que veio da mãe. Que são idênticos esses cromossomos na sua forma e na função. Isso quer dizer que se eu pegar esse cromossomo que veio do pai e for olhar quais genes estão ali, ou seja, as informações para quais proteínas, eu vou olhar que a do pai e a da mãe são as mesmas. Então, se no cromossomo do pai tem a informação para proteína que vai da cor do olho, naquele cromossomo 1, que veio da mãe, o mesmo, né, cromossomo, o mesmo tipo que veio da mãe, vai ter lá também a informação para coloração de olhos. Tá? Então, assim, o cromossomo 1 do pai e o 1 da mãe têm as mesmas informações. Tá? Eles são idênticos em forma e função. Se um é metacêntrico, do pai é metacêntrico, da mãe também é metacêntrico. Tá? Eles são idênticos em forma e função. Esses 2 cromossomos do mesmo tipo recebem o nome. São cromossomos homólogos. Então, quando eu falo cromossomos homólogos,
Na verdade, eu estou falando da cópia do pai e da cópia da mãe. Porque a cópia do pai é homóloga à cópia da mãe e vice-versa. Por ter 2 cromossomos de cada tipo, um que veio do pai e um que veio da mãe, a gente chama a célula de célula diploide, ou seja, 2N, onde o N, cada N, é um conjunto cromossômico. Então a célula 2N recebeu um conjunto cromossômico do pai e um cromossomo da mãe. Nessa célula aqui, ó, ela tem 2 diferentes tipos de cromossomo, o azul e o vermelho. Olha só, nós temos 2 azuis e 2 vermelhos. Por quê? Um azul veio do pai, o outro azul veio da mãe. A mesma coisa do vermelho. Ó. Esse tipo de cromossomo aqui, um veio do pai, o outro veio da mãe. Então, nessa célula aqui, ó, que tem 4 cromossomos, né, ela tem 2 cromossomos de cada tipo. Ela é uma célula diploide. Mas nós também temos organismos haploides, que possuem apenas um cromossomo de cada tipo, não havendo pares de homólogos. Há apenas um representante de cada par cromossômico. Essas células, que apresentam apenas um representante de cada tipo cromossômico, é denominado célula haploide. O exemplo mais clássico de célula haploide são os gametas, as células reprodutoras. Então vamos pegar como exemplo a espécie humana. Quantos cromossomos nós vimos que tinha lá na tabelinha? 46 cromossomos. 23 do pai, 23 da mãe. Então, nós somos organismos diploides, que temos uma cópia de cromossomo, um conjunto de cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Mas quantos cromossomos são ao todo? 23 do pai, 23 da mãe, são 46 ao todo. Uma célula haploide do ser humano, ela só vai ter um cromossomo de cada tipo. Quantos pares diferentes são? São 23. Então, numa célula diploide, são 23 vezes 2, 46. Tudo bem. Uma célula haploide, então, é um conjunto só. Se são 23 cromossomos diferentes, e a célula haploide só tem um conjunto, um de cada, ela tem 23 cromossomos. E a gente observa isso onde? Nas células gaméticas. Então, no espermatozoide tem 23 cromossomos e no ovócito lá tem 23. Olha só, quando fecunda, o espermatozoide encontra o óvulo, 23 de um, 23 de outro, forma 46. E é assim que se forma um organismo diploide, a partir da união de 2 células haploides. Perfeito? Então vamos seguir. Nos cromossomos, o que é o cromossomo? É DNA. O DNA é onde tem a informação para sintetizar as proteínas. Aquela região do DNA que vai corresponder a uma determinada proteína, a gente chama de gene. Lembra? Isso a gente falou lá no comecinho, gene. Então o gene é aquela região do DNA que vai ser transcrita e depois traduzida e formar uma determinada proteína. Um determinado cromossomo tem o seu conjunto de genes. E nesse conjunto de genes tem a informação para a proteína. Em um organismo diploide, nós temos um cromossomo do pai com seu conjunto de informações e um cromossomo da mãe com seu conjunto de informações. Esses conjuntos de informações, esses genes, quando eles são para uma mesma característica e ele ocupa o mesmo local no cromossomo, uma mesma região no cromossomo, a gente chama de genes alelos. Tá? Então, os genes alelos são aqueles que ocupam uma mesma posição, ou seja, um local, e que controlam as mesmas características. Olha aqui o exemplo da figurinha. Nós temos aqui um cromossomo que veio do pai ou da mãe e aqui o outro que veio do outro. Então, vamos pôr que esse aqui veio do pai e esse aqui veio da mãe. Aí nós vamos olhar o conjunto de informações. Então, nós vamos ver que nessa região aqui do pai tem a informação para a cor dos olhos. Se eu olhar na mesma posição no cromossomo da mãe, eu vou ver que tem
a informação para a cor dos olhos. Então, esse gene aqui, ó, é alelo a esse. Eles ocupam a mesma região cromossômica e controlam a mesma característica. Só que é muito importante entender que apesar deles codificar a mesma característica, ocupar o mesmo loco, eles podem apresentar variações de características. Um exemplo: quantas cores diferentes de olhos vocês conhecem? O professor tem verde, tem azul, azul mais claro, castanho, tem o castanho mais escuro. Entendeu? Então, assim, o gene que vai interferir nessa característica está no mesmo lugar. Só que não tem só um tipo de gene. Tem diferentes tipos de genes, ou seja, tem diferentes tipos de alelo. Isso vocês vão voltar a ver ao longo do ensino médio, tá? Vocês vão ter genética, devagarinho vocês vão conseguindo entender esse conceito. O estudo, né, o ramo da biologia, que permitiu a gente ter esse conhecimento e que estuda os cromossomos, que estuda a célula, é a citogenética. Tá? Graças à citogenética, que os cientistas têm condições de identificar aquelas pessoas com problemas cromossômicos e prever o risco dos filhos dessas pessoas serem afetados por determinadas doenças hereditárias, ou seja, que são transmitidas de pai para filho. Isso é um ramo da biologia que chama-se aconselhamento genético, onde os geneticistas vão fazer o cariótipo, né, vão ver o cariótipo do pai, o cariótipo da mãe, e vão ver se tem possibilidades, né, quais são as chances, as probabilidades da união daqueles dois casais originar um bebê que tem algum tipo de doença, né? E isso é feito, ou seja, esse cariótipo, para ver se os cromossomos estão tudo certinho, é feito utilizando células sanguíneas. Então, vai, tira o sangue da pessoa, separa os glóbulos vermelhos dos glóbulos brancos, né? Centrifuga lá, separa, porque o glóbulo vermelho não tem núcleo. E a gente precisa do núcleo, porque o cromossomo está onde? No núcleo. Aí separa lá, para o processo do ciclo celular. Para parar o processo do ciclo celular é acrescentado colchicina. Então ela vai bloquear a divisão celular no estágio que os cromossomos estão mais condensados. Qual que é, gente? Cromossomo metafásico. Então é no estágio da metáfase, para facilitar a observação. E vai preparar a lâmina para observar no microscópio, né? Mas assim, eles vão olhar a lâmina no microscópio, vão bater uma foto da lâmina, e aí vai pegar, os microscópios vão estar tudo lá, amplia essa foto, corta os cromossomos todos e depois monta um cariótipo, que é igual esse daqui, ó. Então vamos lá, tira o sangue, separa, pega o glóbulo branco, monta a lâmina, põe a lâmina no microscópio e bate a foto. Bateu a foto, corta, ó. Então eu tenho 46 cromossomos. Se vocês contarem aqui, ó, vão ver que nós temos 23 pares. Este aqui é um cariótipo feminino, de mulher, e aqui é um cariótipo masculino, de um homem. O que diferencia? Aqui o par do cromossomo sexual. A mulher ela tem dois cromossomos X, enquanto o homem tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Os outros, ó, são parecidíssimos, tá? São cromossomos do mesmo tipo. Então aqui, ó, esses dois aqui são cromossomos do mesmo tipo, esse é tudo igual, tá? Entendeu? Então, um vem do papai, o outro vem da mamãe. E a mesma coisa aqui no cromossomo sexual. Um vem do papai, o outro vem da mamãe. No caso aqui, ó, que tem o X e o Y, o cromossomo X sempre veio da mamãe, porque a mamãe só tem X aqui, ó. O Y, ele veio do papai, tá? Então, no homem, o cromossomo X sempre veio da mamãe. E o cromossomo Y sempre veio do papai. É por isso que a gente fala que quem determina o sexo do bebê é o papai, tá? É o papai porque o papai tem os dois cromossomos aqui para mandar. Ele pode mandar aqui, ele manda um par de cada, aqui manda um do 1, um do 2, um do 3, tudo bonitinho. E aqui quando chega no cromossomo sexual, ou ele manda o X ou ele manda o Y. Ele não manda os dois. Se ele mandar os dois, vai dar problema, como nós vamos ver ali para frente, tá? Aí vai dar as síndromes, vai causar as malformações, os retardos mentais, vai causar algumas doenças hereditárias. E é isso que nós vamos ver já já. Essas doenças que eu estava citando agora
são causadas por alterações cromossômicas. As alterações cromossômicas, elas podem nascer com os indivíduos, né, em relação, mesmo vindo de pais normais. Então, se pais normais pode dar origem a filhos com alterações, né? E essas alterações, elas vão causar alguns transtornos, vão prejudicar o funcionamento e vão levar a algumas doenças, algumas síndromes. Nós vamos ver algumas ali de baixo. Elas podem ser estruturais. Nesse caso, é quando a estrutura de um ou de mais cromossomos foi modificada no processo, ou seja, ela perdeu um pedaço ou ganhou um pedaço. Se ela perdeu um pedaço, ela deixa de ter uma proteína que ela precisaria ter. Se ela ganhou um pedaço, ela pode ter mais de uma proteína, ou seja, ter uma dose maior do que ela precisaria, o que também não é bom. Mas também pode ser uma alteração numérica, ela ganhar um cromossomo inteiro, ou perder um cromossomo inteiro. Se ela ganha um cromossomo inteiro, ela tem a informação todinha daquele cromossomo. Então ela tem 2 vezes mais informação. Isso é ruim, porque na hora de produzir proteínas, essas coisas vai acontecer um desbalanço, um excesso de algo que interfere em todo o equilíbrio do sistema e vai prejudicar. A maior parte dessas alterações, ela não produz indivíduos viáveis. Quando ocorre lá a fecundação de um espermatozoide ou de um óvulo que tem problemas estruturais ou numéricos em cromossomo, a maioria não vai para frente. Tá? O embrião não se desenvolve. Mas algumas delas conseguem se desenvolver, que são aquelas que a gente conhece e que a gente vê na rua. Dentre elas, a gente pode destacar a síndrome de Down, que é causada por uma trissomia no par 21, a síndrome de Turner, que é conhecida como síndrome do cromossomo X sexual, né, que é o X0. Esses indivíduos são mulheres, mas também tem a síndrome de Klinefelter, que apresentam 3 cromossomos sexuais e afeta homens, porque ele tem 2X e um Y. Eu peço aí desculpa pelo ruído, né? Eu estou em casa, o pessoal está ligando o liquidificador lá na cozinha. Então até peço desculpas, mas nós estamos acabando já aqui. Tá? Vamos mostrar os cariótipos de pessoas com algumas síndromes. Esse primeiro aqui, ó, é o síndrome de Down. Eu falei síndrome de Down, trissomia no par 21. Então vamos achar o par 21, ó. Par 1. Então o cromossomo 1 do pai, o cromossomo 1 da mãe ou vice-versa. Cromossomo tipo 2, 2 pares. Cromossomo tipo 3, 2 pares. Cromossomo tipo 4, 2 pares. Se essa pessoa tem 2 cromossomos, 2 pares não, né, gente? 2 cromossomos. Se ela tem um par, ou seja, 2 cromossomos de cada tipo, ela é diploide ou é haploide? Ah, professor, se ela tem 2 cromossomos tipo 1, ela tem um que vem do papai e um que vem da mamãe. Ah, ela é diploide. Uma célula haploide só teria um tipo de cromossomo. A gente não teria 2 aqui de cada tipo, só estaria representado por um. Tá? Nesse caso, um vem do papai e um vem da mamãe. Então, quando o espermatozoide do papai se encontrou o ovócito da mamãe, lá no óvulo bonitinho, formou o filhinho, com o cromossomo do papai e da mamãe. Esse filhinho aqui, no caso, ó, ele recebeu um cromossomo a mais de alguém. Tá? Ele recebeu 2 cromossomos de um e um cromossomo de outro. O normal seria receber quanto? Apenas um cromossomo de cada. Então ele tem 3 cromossomos 21. Esse indivíduo vai desenvolver, vai nascer, mas ele vai apresentar algumas características que são típicas de pessoas com esse quadro, com a síndrome de Down, podendo apresentar diferentes níveis, isso de acordo com o tamanho do cromossomo. Ele pode receber só um pedacinho, pode receber o cromossomo inteiro. Então, quanto maior o cromossomo, maior a informação que ele recebe, mais severa é a síndrome. Tem pessoas que têm um nível leve de síndrome de Down, porque recebeu apenas um pequeno pedacinho do cromossomo 21. Então, está sendo afetado de forma leve. Tá?
Neste outro aqui, nós temos uma pessoa com a síndrome de Klinefelter. Lembra que a gente falou? É homem, né? É homem porque olha o Y aqui, ó. Então esse indivíduo é um indivíduo masculino. Então ele tem o pênis, tudo certinho, né? Mas ele tem algumas características que são peculiares dessa síndrome, que é conferida, causada por essa cópia adicional do Y, do X, perdão, do X. Então ele é duplo X e um Y. Ele deveria ter quantos aqui? Apenas um X. Então ele tem esse cromossomo a mais. No caso da síndrome de Turner, é sempre mulher. Por quê? Porque ela só tem o X, ó. Ela não tem o Y. Mas ela tem só uma cópia do X. Isso gera um desbalanço. Ela tem 45 cromossomos. Ela não tem 46. Este aqui tem 47, este aqui tem 47, essa aqui tem 45. Ela tem um X a menos. E aí ela tem as características típicas da síndrome de Turner. Tá? Eu finalizo aqui a nossa aula sobre núcleo. Espero que vocês tenham entendido alguns conceitos. Se não entenderam, sugiro fortemente que façam os exercícios que estão aqui de fixação. Eles vão te ajudar a conduzir o estudo. E também faça os exercícios do livro, né? Nós temos exercícios adicionais no livro de vocês. E semana que vem, se preparem para a nossa provinha, tá bom? Gente, era isso. Um ótimo final de semana para vocês e até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau, tchau!